Então, gravando a partir de agora. Boa noite, pessoal. Vamos, então, dar a primeira aula efetiva da disciplina de modelagem, né? Essa disciplina, né, a exemplo do que o colega perguntou um pouco antes ali, ela vai girar em torno de administração, economia e viabilidade de projetos, né? Viabilidade econômica de projetos. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá. A primeira lição da economia é a escassez. Nunca há algo em quantidade suficiente para satisfazer todos que o querem. Semana passada a gente conversou sobre um conceito de economia, né, que é gerir, né, gerenciar, administrar de forma eficiente bens e recursos escassos a fim de satisfazer as ilimitadas necessidades humanas. Então, senhor, aquela relação do petróleo que o senhor falou, né? Oi? Aquela relação do petróleo, né? Que os presidentes falavam assim, ó, não vai acabar, pode usar. Não fui eu que falei, mas é essa relação, com certeza. O petróleo é algo que dizem que vai acabar, né? Em termos econômicos, ele deve acabar um dia, mas é o petróleo, a energia elétrica, a água, o gás, tudo acaba, né? Então é uma coisa escassa. E a economia é a ciência da escassez. Ela vai nos ajudar a utilizar da melhor maneira os bens que são escassos. Muito bem, então o Thomas Sowell, que é um economista americano, ele diz: a primeira lição da economia é a escassez. Nunca há algo em quantidade suficiente para satisfazer os que o querem. Beleza. Tranquilo. Aí entra a primeira lição da política, é desconsiderar a primeira lição da economia. Aí, obviamente, ele está sendo irônico, mas tem cabimento essa ironia. Que vejam, né? Esse ano vamos ter eleições para prefeito e vereador. Vocês vão ver, com certeza, os candidatos a prefeito dizendo que vão fazer um monte de coisas, e aí eles vão ter a seguinte condição, né? Com que dinheiro? As pessoas não estão comprando nada. Consequentemente, a arrecadação da prefeitura está menor. As pessoas estão desempregadas. Mais um motivo para elas comprarem menos. Então, o dinheiro não vai estar aí. O dinheiro vai estar mais escasso do que costuma estar. Mas a política vai desconsiderar a primeira lição da economia para fazer propaganda. E isso é, mesmo quando o Brasil estava bem economicamente, os políticos já faziam isso. Vão continuar fazendo. Então, o Sowell está sendo irônico, né, que é uma particularidade que ele tem. Assim, no fundo, a economia é o estudo dos incentivos. Como as pessoas obtêm o que querem ou necessitam, ainda mais quando outras pessoas querem ou necessitam a mesma coisa. Veja só, aí é o Levy e o Dubner, que são dois economistas engraçadões, né, que eles publicam vários livros, né? Por acaso eu tenho dois aqui, eu tenho mais livros dele, mas o livro mais famoso deles é o Freakonomics, que é esse aqui já é uma Super Freakonomics, esse aqui já é um outro. Freak é estranho, bizarro e etc. E o livro Freakonomics quer dizer uma economia bizarra. Eles vão criar exemplos e coisas estranhas para explicar a economia. Então eles são todos engraçadões. Como esse aqui, ó. Quando roubaram um banco. Também é dos dois, do Levy e do Dubner. Mas eles estão dizendo o seguinte, né? A economia é o estudo dos incentivos. Como as pessoas obtêm o que querem ou necessitam, ainda mais quando outras pessoas querem ou necessitam a mesma coisa. Veja que isso, nós estamos vivendo numa época de escassez de recursos por conta da falta de emprego, da falta de renda. Mas veja que bem no começo da pandemia,
Teve uma cena que viralizou, foi num supermercado na França, se eu não estou enganado, que duas mulheres começaram a brigar dentro do supermercado por causa de um fardo de papel higiênico. Então, quando mais pessoas querem ou necessitam aquilo que você também quer, a economia se mostra ainda mais evidente, porque nós estamos no sistema capitalista. E o sistema capitalista é baseado no consumo. Então, as pessoas desejam consumir as coisas o dia todo. E a economia, ela vai estar aí presente para tentar gerenciar isso, mas não necessariamente consegue gerenciar nesses extremos, como o Levi e o Dubner estavam falando, que as pessoas saem no tapa mesmo. Economizar é gerir de forma eficiente bens e recursos escassos a fim de satisfazer as ilimitadas necessidades humanas. Vimos essa frase na semana passada. Então, o que a gente precisa entender do que é economizar? De um lado, a gente tem o nosso salário, a energia elétrica, a água, o petróleo, os produtos alimentícios, etc., que são escassos, eles acabam. Por outro lado, você tem os desejos, as necessidades que as pessoas têm, que essas não acabam. Então, o que a economia vai fazer? Vai tentar equilibrar essas duas balanças. Aquilo que é findo, aquilo que acaba, com aquilo que nunca acaba. Como econômicos, né? Vocês estudaram lá no ensino médio que temos aí a evolução do ser humano, de homem de Neandertal para Homo não sei o quê, Homo erectus, até que a gente chega no Homo sapiens. Né? Segundo a Dilma Rousseff, nós temos, além do Homo sapiens, nós temos a mulher sapiens também. Né? E os antropólogos e sociólogos, eles falam que chamar o ser humano atual simplesmente de Homo sapiens é muito pouco. Porque do Homo sapiens lá de 20 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, nós já tivemos uma evolução bastante grande e hoje, dentro do Homo sapiens, eles nos consideram Homo econômicos. E esse Homo econômicos começa com a seguinte definição. Como indivíduos, somos egoístas. Ponto. Todos nós somos egoístas. O sistema capitalista é baseado no egoísmo. E aí, neste momento, as pessoas podem pensar, não, eu não sou egoísta, fale por você e tal. Todos nós somos egoístas. Vejam, vocês estão fazendo um curso de engenharia mecânica por quê? Porque vocês querem acabar com a fome na África, vocês querem defender os animaizinhos que estão indefesos na rua, vocês querem defender os costumes e a moral conservadora brasileira ou esquerdista brasileira. Não, vocês estão aqui fazendo engenharia mecânica porque vocês querem trabalhar, vocês querem ganhar dinheiro e querem ficar ricos. Bom, é isso. Tá, e a sociedade? Ah, a sociedade, quando der, eu ajudo ela lá. Agora eu estou preocupado comigo. Procuramos melhorar nosso bem-estar consumindo bens e serviços e atingindo metas. Então a gente recebe o nosso salário, a gente vai gastar o nosso salário consumindo mercadorias porque nós temos metas. Eu quero trocar o meu celular no final do ano, eu quero viajar não sei quando, eu quero comprar um carro não sei quando. Essas são as metas. E aí, o que vai acontecer? Ah, mas como é que você vai comprar um carro com a fome que existe no mundo, etc. Ah, beleza, quando eu for rico eu ajudo. Basicamente é isso que todo mundo faz. Então, procuramos melhorar o nosso bem-estar social. Tranquilo, não tem nada de errado nisso. Tomamos decisões coletando informações e calculando que ações nos ajudarão a atingir as metas sem custar tanto. Então você tem dois caminhos. Caminho fácil e caminho difícil. Você vai mensurar que vantagens eu terei pelo caminho fácil, que desvantagens eu terei pelo caminho difícil. E você vai optar pelo caminho melhor.
O homem é um calculista frio e racional. Todos nós somos. A gente tem, dependendo da abordagem, e isso não é uma característica de pessoas que são mais fracas ou mais fortes a esse respeito, mas dependendo do jeito que estamos fragilizados, alguém pode nos convencer a alguma coisa e a nossa racionalidade fica para trás. Mas essa pessoa que está nos convencendo a fazer alguma coisa também está agindo de forma egoísta. Talvez ela esteja agindo de forma mais egoísta do que nós. Nós vamos assistir um filme, ou eu vou mandar vocês assistirem um filme, né? Depois eu vou disponibilizar ele, que esse filme vai falar de fechamento de empresas, de pessoas sendo despejadas, etc. E tem um camarada no filme, que é americano esse filme, é um documentário, na verdade. E um dos caras lá do filme, o trabalho dele é o seguinte, é tipo um oficial de justiça. O juiz determina que a determinada pessoa tem que ser despejada de casa, ele vai lá, notifica a pessoa que ela tem 2 dias para sair da casa, caso ela não saia, ele vai lá e despeja a pessoa. E aí, o cara entrevistando ele fala assim, cara, mas você não tem dó dessas pessoas, etc. Ele fala assim, cara, é o meu trabalho. Alguém tem que fazer. O juiz que está dando a ordem, não sou eu. Ou seja, eu estou fazendo o meu trabalho. Se eu estou fazendo algum mal para as outras pessoas, a culpa não é minha. A culpa é do juiz. Se você for falar com o juiz vai falar assim, não, a culpa é da Constituição que manda fazer isso. Ou seja, as pessoas se fecham no seu egoísmo. Alguns contratos exigem trabalho para serem feitos, né? Todo contrato. Você vai trabalhar numa empresa, você vai assinar um contrato. Nesse contrato vai lá dizer que você tem X horas de trabalho por dia, você tem que entrar a tal horário, sair a tal horário, e assim sucessivamente. Isso exige tempo e esforço, né? Você tem que ir até lá na empresa, no horário específico, trabalhar, tal. Se ninguém estiver vendo, existe um incentivo para fazer menos esforço do que foi combinado. Vejam, o que as pessoas às vezes fazem nas empresas, né? A pessoa vai para o banheiro, leva o celular, aí fica lá no banheiro vendo o celular. Daqui a pouco ela volta. Aí trabalha mais um pouco. Daqui a pouco ela volta para o banheiro, vê o celular. Por que ela vai no banheiro e não vai em outro lugar? Porque no banheiro não tem câmera, né? Então as câmeras, o monitoramento que é feito na rua, não é, o monitoramento é feito para evitar roubo. Na verdade não evita, né? Vocês podem ver que cada vez mais a gente recebe no WhatsApp imagens de pessoas sendo assaltadas na rua por câmera, e as câmeras estão lá filmando. Os ladrões não sabem ter a câmera lá? Claro que sabem. Mas eles sabem que a câmera não vai impedir que eles roubem. Então, para que tem a câmera? Justamente para verificar, para fiscalizar o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós somos egoístas e se ninguém estiver nos filmando, a gente tende a fazer coisas que não faria, sabendo que está sendo filmado. As pessoas se safam quando podem. Eu pego e falo assim, vocês não me conhecem ainda direito, né? Então eu pego e falo que a minha prova é muito difícil, que a minha disciplina reprova um monte de gente. E eu fico aqui 1 mês e meio falando isso para vocês. Aí tem lá o dia da minha prova. E vocês vão estudar um monte para minha prova. Por quê? Porque o cara ficou fazendo terrorismo aqui sobre a prova dele e tal. E aí vocês estudam. Quando chega a prova, vocês veem que nem foi tão difícil assim. Era uma prova mais ou menos tranquila de se fazer. O que vai acontecer? No próximo bimestre, eu vou continuar falando que a minha prova é difícil, etc. Ninguém vai dar bola. Por quê? Porque não adianta estudar demais para uma prova que se cobra pouco. E aí as pessoas vão estudar menos para aquela e vão estudar mais para outra. É isso aqui, as pessoas se safam quando podem. Nós somos seres humanos racionais. Explicando isso em termos econômicos, né, temos aí o nosso querido Adam Smith. Esse cara, ele
ele viveu durante a Revolução Industrial. Ele é considerado o primeiro economista, porque não existia essa ciência, economia. Os primeiros estudos assim sobre economia mais concisa foi ele que publicou. Ele escreveu um livro em 1776 chamado A Riqueza das Nações, que é considerado o primeiro livro sobre economia. E ele foi o primeiro também a dizer que nós somos egoístas. Olha o que ele disse aqui nessa frase retirada do livro A Riqueza das Nações. Todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que o rendimento anual da sociedade seja o maior possível. Bom, aqui ele está dizendo exatamente o que eu não falei. Porque eu falei que cada um quer saber do seu, a sociedade fica por outro plano. Aqui ele está dizendo que todo mundo trabalha em prol de fazer o rendimento anual da sociedade seja maior. Ponto. Na verdade, ele geralmente não tem a intenção de promover o interesse público. Nem sabe o quanto promove. Beleza. Então, eu estou promovendo, mas eu nem sei que eu estou promovendo. Ao preferir dar sustento mais à atividade doméstica que à exterior, ele tem em vista apenas a sua própria segurança. E ao dirigir essa atividade de maneira que sua produção seja de maior valor possível, ele tem em vista apenas o seu próprio lucro. E neste caso, como em muitos outros, ele é guiado por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte da sua intenção. Ou seja, ele está gerando uma coisa que ele não se propôs a fazer, mas acaba acontecendo. Explico. Em termos menos econômicos, né? Sem economês. Resolvi montar uma fábrica de sapatos. Eu vou montar essa fábrica de sapatos em Ibema. Por quê? Porque eu gosto de Ibema? Nem gosto, nem desgosto. Porque Ibema é legal? Também acho que é tão legal quanto qualquer outro lugar. Porque as pessoas são bacanas lá? Também deve ser parecidas com as pessoas que temos em Cascavel. Então eu vou montar em Ibema por quê? Porque Ibema está na BR-277, como Cascavel, que vai facilitar o escoamento da minha produção, só que tem uma diferença entre Ibema e Cascavel. Em Cascavel já existem várias indústrias, o comércio é bastante evoluído, em Ibema não. Então se eu for montar uma fábrica de sapatos em Cascavel, a probabilidade que eu tenha que pagar um salário maior para os meus funcionários é bem grande do que se eu montar a fábrica em Ibema. Ibema não tem fábrica de sapato, Ibema não tem tantas oportunidades de negócio, as pessoas vão trabalhar na minha fábrica por interesse, por necessidade, etc. Então, vejam, eu não estou preocupado com os meus trabalhadores, eu não estou preocupado com a cidade de Ibema, eu estou preocupado apenas com o meu lucro sendo maior lá, porque os meus salários serão mais baixos. Ponto. Então, eu estou sendo um egoísta. Beleza, é normal. Aí a minha fábrica vai muito bem, eu estava produzindo, eu tinha 10 funcionários e eu fabricava 1000 pares de sapato por mês. Como a fábrica foi muito bem, no final do ano eu dobrei o tamanho da fábrica. Eu dobrei a quantidade de funcionários. Então, de 10 funcionários foram para 20 funcionários. A minha produção, por conta da economia de escala, que é algo que nós vamos ver futuramente, eu dobrei o número de funcionários, mas a minha produção triplicou. De 1000 pares de sapato por semana foi para 3000 pares de sapato por semana. Beleza. Agora eu vou começar a me preocupar com a cidade de Ibema. Não. Agora eu vou começar a preocupar com os meus trabalhadores. Também não. Continuo produzindo. Estou preocupado com o quê? Com o meu lucro. Continuo produzindo. Aí eu encontro o Joesley Safadão, da JBS, lá que tinha uns contatos bons lá no BNDES, e ele me fala o seguinte: olha, Eduardo, fala lá com o fulano de tal no BNDES, que tem uns recursos lá que você podia usar na tua fábrica de calçados lá. Opa, beleza, vou lá.
Fui lá no BNDES, consegui uma verba a um preço, a um juro bem baixinho, e eu resolvi dobrar de novo a minha fábrica. Agora eu tenho 40 funcionários que vão estar fazendo 9.000 pares de sapato por semana. Agora eu começo a me preocupar com a cidade. Começo a me preocupar com os meus funcionários. Também não. Estou preocupado com o quê? Com o meu lucro. Porém, que é o que o Adam Smith nos está dizendo em termos mais ruinzinhos de ler, que mesmo eu sendo um egoísta que só estou preocupado em lucrar cada vez mais, eu gerei 40 empregos na cidade de Bema que não existiam. Essas 40 pessoas têm salário agora. Essas 40 pessoas com salário, elas vão poder ir na cidade movimentar o comércio. O comércio sendo movimentado por essas pessoas vai gerar impostos que vão para a prefeitura, além dos meus 9.000 pares de sapatos semanais que eu estou fabricando, que eu pago o imposto para a prefeitura. Então, mesmo sem saber, eu estou promovendo o interesse da sociedade, mesmo sendo egoísta. Então, basicamente, é essa a ideia. O sistema capitalista é baseado nisso. Ponto. Não existe o capital, por mais que tentem escrever, o capitalismo consciente, o capitalismo não sei o que, compartilhativo e etc. Não existe. O capitalismo é baseado em lucro. O que o lucro é? Você fazer um produto por um preço, um custo, e vender ele por um preço maior. Então você está vendendo um produto mais caro para uma pessoa. Para quê? Para eu ter o lucro. Essa pessoa vai ter alguma coisa? Vai ter o produto que ela comprou. O lucro fica comigo. Ponto. Basicamente o capitalismo é assim. Por mais que você queira humanizar mais, os seres humanos são homoeconômicos. Então ele já está bem humanizado. Fatores de produção ou inputs. O que são os tais fatores de produção ou inputs? Deixa eu abrir um negocinho aqui para gente. Não é isso que eu quero abrir, não. Eu quero aqui. Os fatores de produção, a gente pode pensar neles assim. Você tem uma fábrica. Deixa eu fazer aqui uma fábrica. Isso aqui é a minha indústria. Muito bem, aqui é a minha indústria. Ela fabrica qualquer coisa, por exemplo, sapatos, como a gente tinha falado. Aqui vai ter a matéria-prima. Aqui, ó, matéria-prima, vamos ter os funcionários, vamos ter as máquinas, equipamentos. Ou seja, um monte de elementos que vão ser incorporados na indústria para que os produtos sejam fabricados. Então, há este grupo de elementos que vão entrar aqui na fábrica. Vamos colocar uma setinha aqui para ele entrar. Nós chamamos, vamos abrir aqui um pouco para eu poder escrever aqui, de inputs. Inputs. Ou seja, eles estão entrando na fábrica. Depois, eu peguei estes inputs, processei-os lá na minha fábrica e agora vão sair daqui outputs, que são os produtos finalizados. Produtos
finalizados. Muito bem. Todos esses negocinhos que estão aqui, os nossos inputs, né, que eles vão ser... Eles não são os inputs, eles são jogados dentro da fábrica. O nome destes camaradas aqui... Vou fazer aqui um bregacinho. O nome deles é fatores de produção. Fatores de produção. O que são fatores de produção, então? São todos os elementos utilizados no processo de produzir alguma coisa. Então, todos vocês são donos de pelo menos um fator de produção, que é a sua mão de obra, que você vai vender para conseguir o seu dinheiro e para que a empresa possa produzir produtos e serviços. A economia divide esses fatores de produção em 3 grupos: terra, capital e trabalho. Terra são todos os itens ligados à terra. Então, são as matérias-primas de origem da natureza. Então, a energia elétrica, por mais que ela não venha pronta da natureza, você vai usar o quê? Você vai usar a água numa hidrelétrica, você vai usar o carvão numa termoelétrica ou a gasolina, você vai usar a energia atômica, de qualquer forma é produzida através de elementos naturais, de elementos da terra. Além disso, soja, água, areia, ferro, cobre, todos os elementos aí que a natureza nos propicia, que podem ser transformados em produtos. Trabalho consiste no tempo despendido pelos indivíduos no processo de produção. Ponto. Então, nós vendemos a nossa força de trabalho para produzir alguma coisa. É o fator de produção mais comum e mais crucial numa economia avançada. Crucial é bom. Quer dizer que crucial significa que não há produção sem a presença dos trabalhadores, o que é bom. Então, nós temos emprego garantido. A parte ruim é que ele também está dizendo aqui, é o fator de produção mais comum. Ou seja, todo lugar tem gente pronta para trabalhar. Quando você vive um processo, como nós estamos vivendo agora, de altos índices de desemprego, mais comum fica ainda a mão de obra. Por isso, a mão de obra não é valorizada, ou não tão valorizada como ela deveria ser, ou poderia ser. O capital é formado pelos bens duráveis de uma economia que se destinam à produção de outros bens. Os bens de capital incluem máquinas, estradas, computadores, martelos, caminhões, máquinas de lavar, edifícios, recursos monetários, etc. O capital das empresas, ele é composto por as pessoas que trabalham lá, os funcionários, as máquinas, os equipamentos, os clientes das pessoas, porque se a pessoa resolver não mais comprar da sua empresa, você quebra a empresa, né? Os clientes fazem parte também. Eu gosto sempre de dar o exemplo, e por enquanto posso dar esse exemplo, bem que eu achei que era com N aqui. Eu ainda posso dar esse exemplo porque vocês ainda já não conhecem efetivamente, mas já ouviram falar. Daqui a uns anos o pessoal nem ouvir falar, não vai mais. Há muitos anos atrás nós tínhamos uma rede social chamada Orkut. E todo mundo gostava do Orkut, principalmente os brasileiros. O brasileiro era a rede social que mais usava, era o Orkut. Aí um belo dia, alguém falou assim, não, o Orkut é uma porcaria, o bom é o Facebook. Ah, é? Então tá bom, então eu vou migrar para o Facebook. Pronto, acabou o Orkut. Então a gente precisa considerar que os clientes fazem parte do capital da empresa também. Alguns fatores de produção têm a sua remuneração própria.
Terra se remunera pelo aluguel ou arrendamento. Dinheiro se remunera pelos juros. Mão de obra se remunera pelo salário ou pelo prolabore. Professor, nunca ouvi falar em prolabore. Prolabore é o salário do dono da empresa, se ele trabalhar na empresa. Então vejam, eu sou dono de uma empresa, eu não trabalho lá, eu não tenho salário. Eu só retiro o dinheiro da empresa quando a gente apura a taxa de lucro dela e tal. Eu tenho uma empresa e eu trabalho lá. Então, se eu trabalho na empresa, é justo que eu receba um salário. Só que como eu sou o dono da empresa, pagar salário para o dono é esquisito. Então, temos essa nomenclatura chamada prolabore, que é uma nomenclatura em latim que é uma remuneração própria do dono da empresa. Capacidade gerencial gera lucros. Por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas aquele acidente, 2 acidentes, né? O Brumadinho e Mariana, lá da Vale, né, da empresa, gerou aí uma informação, né? Ficamos sabendo quanto que ganhava o presidente da Vale. O presidente da Vale, na época, depois ele saiu, o Schwartzman, ganhava 6 milhões de reais por mês. Por quê? Porque ele tinha capacidade gerencial, fazia a empresa dar muito lucro. Caso contrário, ele não teria esse salário tão astronômico. Patentes geram royalties. Então, vocês inventam um produto qualquer, registram a patente dele. Qualquer pessoa que queira produzir aquele produto vai pagar royalties para vocês. O grande problema hoje em dia de patentes é que elas são muito burocráticas e muito demoradas. Então, você você cria lá um produto qualquer, você vai registrar a patente. Demora 3, 4 anos para sair a patente. Até lá, já um monte de gente está comercializando aquilo sem a patente. E aí você fica para trás. Você pode processar as pessoas que estão produzindo, porque você registrou a patente antes. Eles é que demoraram para te dar o registro. Porém, até você conseguir provar isso, vai demorar demais. Então, as patentes são algo extremamente importante, porém muito demorado, muito burocrático. E hoje, como a gente vive no chamado capitalismo informacional, onde as informações circulam muito rapidamente, não dá para perder 3 anos aí para registrar uma patente. Isso aí tinha que ser meio que imediato. Problemas econômicos básicos. Todo livro de economia que vocês olharem vai ressaltar que existem esses 3 problemas, ou 4, né? Porque é o que e quanto. Estes problemas são a base da teoria econômica e do sistema econômico. Exemplo. Então vamos ver primeiro aqui, ó, o que e quanto produzir. Dada a escassez dos fatores produtivos, a sociedade precisa determinar que produtos e em que quantidades estes serão produzidos. Bom, que produtos e que quantidades? Tá, mas isso aqui virou o comunismo agora. A sociedade é que vai determinar quanto que eu posso produzir. Eu vou produzir o quanto eu quiser. Na verdade, não. Eu vou montar a minha fábrica de sapato. Eu vou produzir 10 mil pares de sapato. Beleza. Por que eu vou produzir tanto? Porque tem gente que compra esse tanto. Tá, eu posso produzir 30 mil? Não sei. Você tem que fazer uma pesquisa primeiro para ver se as pessoas vão consumir esses 30 mil. Então, existe uma coisa que nós vamos ver logo logo, que são as leis da oferta e da procura. Então, eu não posso botar uma oferta gigante que não encontre a respectiva procura, senão eu não vou conseguir vender os meus produtos. Então, existe sim a necessidade da sociedade determinar que produtos e em quais quantidades serão fabricados. Por exemplo, né, vocês já devem ter visto máquinas de escrever. Eu adoro máquina de escrever, eu tenho várias. Hoje, por acaso, não tem nenhuma aqui. Mas
As máquinas de escrever são bonitinhas, são legais, e quem nunca trabalhou numa máquina de escrever, e quem nunca viu uma máquina de escrever, acontece muito isso com criança aqui em casa. A criança pega uma máquina minha, começa a escrever, conforme você vai escrevendo, vai imprimindo, né? Eu falo, nossa, que legal, você digita e já imprime. Né? Para mim, que trabalhei com uma máquina de escrever, é estranho ouvir isso, né? Mas faz sentido. Por que não se fala? Se é tão eficiente, assim, você escreve e já imprime, por que não fabricam mais máquina de escrever? Porque a sociedade não quer mais máquina de escrever. A sociedade quer computador. A sociedade quer smartphone. A sociedade determina. Em países comunistas, que são chamados países de economia central, aí sim, você tem ordens do Estado, porque como o Estado é que gerencia toda a economia, o Estado determina que quantidades serão produzidas. Mas daí é uma outra história que não é a nossa praia e não está mais em voga. Né? Os países comunistas estão diminuindo ao invés de aumentar. Outra coisa também é o governo também determina o que vai ser produzido e o que não vai ser produzido, por exemplo. Vamos pegar aí, vocês já devem ter ido a Foz do Iguaçu, por exemplo. Vocês chegam lá em Foz do Iguaçu, na Avenida das Cataratas, tem lá um monte de restaurantes e tal. Tem um prédio que agora voltaram a mexer nele e tal. Mas um prédio que está abandonado faz 30 anos. Um prédio, um design bem diferente, ele parece uma escadinha assim. Por que esse prédio está abandonado? Porque as pessoas ficaram sem dinheiro, etc. Na verdade, consta que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele tinha uma proposta de liberar o jogo no Brasil, liberar cassinos no Brasil. E Foz do Iguaçu, como é uma cidade turística, ela era bem propensa a ser um lugar legal para ter cassinos. Já tem no Paraguai, já tem na Argentina, que é ali na fronteira e tal. E aí um empresário resolveu construir um hotel cassino lá, já pensando na liberação do jogo no governo FHC. E daí o governo não liberou. E aí ele parou a obra, deve ter ficado sem dinheiro e tal, paralisou a obra. Então o governo determina. Não tem aquela polêmica se libera droga, não libera droga, etc. Ah, por via das dúvidas eu vou abrir um bar que vende droga. Não, você não pode. O governo, ele pode até estar estudando isso. Do estudo até ser colocado em prática é uma outra história. Então, o que e quanto produzir, a sociedade e o governo faz parte da sociedade também. Como produzir? Fatores sociais, educacionais, econômicos, tecnológicos, etc., limitam a forma de produzir da sociedade. Então, esta precisa escolher a forma mais adequada de produzir. Bom, tá, como é que eu vou produzir? Eu vou produzir com máquinas. Quem vai operar essas máquinas? São os trabalhadores. Eu vou produzir com robôs, que daí eu não preciso de trabalhadores. Eu vou produzir serviços online, que daí eu preciso o mínimo possível de trabalhadores para diminuir o meu custo. Como que eu vou fazer isso? Vejam, eu disse para vocês que eu ia montar uma fábrica de sapatos em Corbélia. Beleza, Corbélia está no Paraná, que está no sul do Brasil, que é considerada a Europa brasileira, né? Que os estados do sul do Brasil são estados bastante, como é que eu posso dizer, evoluídos em termos de economia, tudo mais, em termos de educação. Não dá para você comparar o que acontece aqui no Paraná com, por exemplo, o que acontece no interior do Piauí, né? No interior do Pará, no interior da Amazônia, né? Do estado do Amazonas. Então, produzir sapato não tem tecnologia nenhuma, né? Pessoal aqui de Corbélia talvez tenha escolaridade demais até para produzir sapato. Sapato talvez eu poderia estar produzindo lá no interior do Piauí, onde as pessoas não têm o ensino médio completo e tal, mas para produzir sapato não precisa. Então, o local onde eu vou instalar a minha empresa, eu preciso pensar nesses aspectos econômicos e sociais.
Uma coisa que vocês vão me ver falando aqui várias vezes, e quem sabe daqui a um tempo, isso, eu acho que está piorando, eu já falo isso há uns 5, 6 anos, e acho que está piorando. Hoje em dia, com os sistemas produtivos e os serviços online, o emprego está cada vez menos sendo oferecido. Mas tudo bem, é uma evolução do capitalismo, beleza? O problema é o seguinte, né? Você tem lá, aqui, vamos pegar aqui a nossa região, que eu conheço bem, que no mestrado eu tive que estudar a nossa região. Até os anos 60, a nossa região oeste aqui, a maioria da população morava no campo. A partir de 65, com a Revolução Verde, que foi a introdução de agricultura de larga escala, mecanização agrícola, com uso de defensivos agrícolas, venenos, etc., o emprego no campo passou a diminuir muito. Né? Então, porque você tem o meu orientador do mestrado lá, ele tem a tese dele, ele falou que aqui na região oeste, cada trabalhador que entrava numa lavoura desempregava 29 pessoas. Então, essas pessoas saíram do campo e foram para a cidade, chamado êxodo rural. Só que aí, quando elas foram para a cidade, foi o boom da agroindústria. Então, Copavel, Copacol, começaram da Sadia de Toledo, começaram a aparecer essas cooperativas e começaram a pegar essas pessoas para trabalhar e a produzir produtos agroindustriais. Muito bem, então o emprego se deslocou da agricultura para a indústria, né? Do setor primário para o setor secundário. Anos 90 começa a popularizar a robotização da produção, cada vez menos pessoas estão sendo usadas na indústria, a indústria começa a demitir essas pessoas ficam sem emprego, elas vão para o comércio, setor de serviços. O comércio assimila todas essas pessoas. Agora, a informática, os aplicativos estão substituindo as pessoas nesse tipo de comércio. Porque é muito mais fácil, pode até não ser mais barato ainda, mas é muito mais fácil você comprar qualquer coisa pelo aplicativo do celular do que você comprar presencialmente. Por exemplo, eu estava precisando de um engate rápido para uma conexão e eu preciso que seja de inox. E eu fui num lugar aqui em Cascavel que vende coisas de engates rápidos, mangueiras, etc. Tinha certeza que teria lá. Cheguei lá, não tem. Vai ter isso na cidade de Cascavel? Capaz que eu ache em algum lugar aqui, mas onde está esse lugar? Não sei. Como é que eu vou achar? O que eu fiz? Entrei no Mercado Livre, fui lá, comprei. Vou pagar o frete e tal? Talvez não fique mais barato, mas é muito mais rápido. Eu ir e voltar com o meu carro desse local onde eu já fui procurar, eu já gastei pelo menos R$10 de gasolina. Se eu for procurar na cidade, porque os caras vão falar, talvez tenha em tal lugar, talvez tenha em tal lugar, talvez tenha em tal lugar, eu vou lá, vou gastar mais 20. Com os 10 que eu já gastei, 30. 30 é o frete que eu estou pagando para vir a peça na minha casa. Então vejam, né? As compras online estão acontecendo. E aí, o que vai acontecer? As lojas vão fechar. A pandemia já está fazendo isso, está acelerando esse processo. No final do ano, eu comprei uma geladeira nova. E eu vi na internet essa geladeira por R$2.800. E aí a loja que estava oferecendo essa geladeira pela internet, isso já com frete e tudo mais. A loja que estava oferecendo essa geladeira pela internet existe aqui em Cascavel. Então eu falei para minha mulher, ao invés de eu comprar online, que nós vamos viajar e tal, pode ser que os caras venham entregar na época que a gente não está aqui e tal, eu vou ver se tiver aqui em Cascavel, eu compro aqui e os caras já me entregam amanhã, tudo certo. Fui na loja, encontrei, tinha lá a geladeira, exatamente o que eu queria. Quanto? R$3.800, mesma loja.
Aí eu falei para a moça lá, poxa, mas eu vi na internet essa assim, assim, assado, 2.800. Daí ela falou, sim, sim, na internet é R$ 1.000 mais barato. Eu comprei a minha, disse ela, pela internet também. Porque mesmo eu trabalhando aqui, eu não consigo desconto igual ao que eu conseguiria trabalhando, comprando pela internet. Então, isso mostra o quê? Que as lojas físicas vão desaparecer. É muito mais barato eu ter um centro de distribuição no interior de São Paulo, com 2 km² de área construída, que eu vou pegar moleques aí de 16, 17 anos, menores aprendizes, dirigindo a empilhadeiras em elétrica, eles vão lá na prateleira, pega a geladeira, põe lá na frente, caminhão passa, pega, leva. Do que você ter, sei lá, 200 lojas, 300 lojas espalhadas pelo Brasil. É muito mais barato, economicamente muito mais lucrativo. Vejam, né? Nós somos homo econômicos, a gente quer lucrar mais. Lucrar mais de qualquer maneira. Ok, então vai desaparecer o comércio em geral. Faz 2 anos que eu não compro tênis mais em loja de tênis, eu só compro pela internet. E tênis que é uma coisa que você precisa experimentar. O que eu estou querendo dizer com isso? Os vendedores dessas lojas vão fazer o quê? E quando eu pergunto isso, às vezes algum aluno fala assim, eles vão trabalhar com informática. Beleza. Vão trabalhar com informática, nós vamos aprender a programar. Só que o que acontece? Um programador faz um programa que é usado por 1 milhão de pessoas. Eu não preciso de 1 milhão de pessoas fazendo programas para que sejam usadas por 1 milhão de pessoas. Então nós estamos num paradoxo em que as empresas estão transformando as suas atividades em atividades online para diminuir custos. Muito bem. Não é o caso, por exemplo, que nós estamos fazendo agora. Porque a FAG gostaria que a gente estivesse lá, assistindo aulas presenciais. Porque a nossa instituição não é EAD, né? Nós não estamos matriculados no EAD. Né? Nós estamos fazendo um ensino remoto, tanto que eu estou aqui ao vivo com vocês, como se eu estivesse lá presencialmente. Mas quando você começa a sair do teu foco e colocar na internet, beleza, barateou o seu custo. No caso da FAG, não barateou, porque os nossos salários continuam sendo pagos, está tudo igual. Porém, as empresas estão investindo nisso, a taxa de lucro delas está muito grande, só que vai chegar um ponto que o produto vai estar tão barato, mas não vai ter ninguém para comprar. Que veja, eu assino Spotify, é só R$16. A hora que esses R$16 fizerem diferença no seu bolso, pô, R$16 dá para comer, R$16 para não sei o que, eu vou cortar. E aí os produtos os serviços vão estar muito baratos, mas não vai ter ninguém que compre. Então nessa hora, o sistema econômico que nós vivemos vai ter que dar um estalo. Tá, beleza, nós atingimos a meta de deixar bem barato. Mas e aí, quem que vai comprar? Como é que nós vamos gerar emprego para essas pessoas? Eu tive e até o como produzir também vai casar bem esse exemplo. Tem uma amiga que ela viaja muito e tal, para fora do país, inclusive. E uma das viagens dela, ela foi para a Índia e visitou o Taj Mahal, né? Aquela construção que é uma das 7 maravilhas do mundo. E aí ela lá visitando o Taj Mahal e admirando tudo aquilo, e uma coisa chamou a atenção dela. Ela viu pessoas cortando a grama do Taj Mahal com tesourão, assim. 50 pessoas, 60 pessoas cortando a grama com tesourão. E aí tinha um boi puxando um carro de boi. As pessoas juntavam a grama, colocavam num balaio assim e jogavam dentro desse carro de boi. E aí ela conseguiu conversar com a administradora ali do Taj Mahal. E ela perguntou, achei estranho, tanta gente cortando de forma manual essa grama, assim. Por que não colocar um carrinho daqueles para cortar grama? Não seria muito mais fácil, muito mais eficiente? E o administrador falou, sim, seria muito mais fácil e muito mais eficiente. Mas essas pessoas iam trabalhar com o quê? E daí ela pensou assim, poxa,
talvez seja essa a solução que eles deram lá. Então, o Brasil, e não só o Brasil, o mundo vai ter que começar a pensar nisso. Não sei se vocês já viram, mas se não viram, procurem no Google. Coloquem lá shoppings abandonados nos Estados Unidos. Tem um monte de shopping que está abandonado. Porque o shopping, além de ser muito caro para você montar uma loja lá, todas as lojas que estão lá podem vender online, com exceção da praça de alimentação. Então, ou os shoppings viram grandes praças de alimentação, ou eles vão acabar fechando. Isso se a pandemia acabar meio logo também. Né? Por fim, para quem produzir? Né? De que forma será feita a distribuição dessa produção? O direito de propriedade, herança, etc. Né? Como que nós vamos distribuir isso? Olha, o Brasil é um caso muito emblemático, né? Porque diferente de outros países, né, o Brasil tem ferrovias e usa muito pouco. O Brasil tem rios que deixam a distribuição muito mais barata em alguns casos e basicamente não são aproveitados os rios para fazer distribuição de produtos. A gente ocupa os transportes rodoviários, que são os mais ineficientes quando se trata de mais de 500 quilômetros. Né? E a gente transporta produtos aí a 3.000 quilômetros por caminhão. Por quê? Porque o governo, em algum momento, tomou essa decisão. Se você for ver, uma vez eu estava vendo um comparativo, os Estados Unidos têm mais estradas de ferro, né, estradas para trens, do que o Brasil tem estradas asfaltadas. Foi uma decisão que tomaram lá também. Direito de propriedade também. Nós vivemos no capitalismo, o direito de propriedade é inerente ao capitalismo. No comunismo não é. A propriedade pertence ao Estado. É uma outra forma de ver isso. Né? A herança. No Brasil, os seus pais morrem, eles te deixam a herança. Você vai pagar um impostinho, se não me engano, de 4% da herança recebida. Tem países que você não tem herança. Os pais morrem, não conseguiram transferir os bens em vida para os filhos, os bens ficam para o Estado. Ou, como é o caso dos Estados Unidos, você paga 40% de imposto sobre herança. Então, tudo isso conta também no sistema econômico. Fronteira de possibilidade de produção. Sabendo agora que nós temos bens que são escassos, sabendo que existem os problemas econômicos, sabendo que existem os fatores de produção, a fronteira de possibilidade de produção, ou curva de possibilidade de produção, ela vai nos mostrar o máximo que um país, que uma empresa ou qualquer coisa consegue produzir. Quando ela atinge o seu limite de produção. Então, por exemplo, né, o Brasil, antes da Covid, ele já estava com um problema gigantesco de desemprego. Então, a gente não estava na nossa fronteira de possibilidade de produção, porque nós temos capacidade ociosa. Mas, se todas as pessoas estivessem empregadas, desemprego zero, todas as empresas estivessem abertas e produzindo a um nível máximo, nós chegaríamos num limite que não poderíamos aumentar num curto espaço de tempo. Exemplo, eu comprei uma área de soja, lá uma área de terra, e eu vou produzir soja. Eu deixei lá a reserva, que é obrigatório, eu construí uma casinha e um galpão para guardar as máquinas e tal, e aí eu começo a produzir, a plantar. E eu vou plantar no máximo de área que eu conseguir atingir. Muito bem, plantei, colhi 600 sacas de soja. Eu achei pouco. O meu agrônomo, né, eu chamei ele e falei assim, por que só 600 sacas de soja? Porque é o máximo que a gente consegue produzir. Como é que eu faço para produzir 800 sacas de soja? Você poderia melhorar a semente, mas você já está usando a melhor semente.
Você poderia melhorar o adubo, mas você já está usando melhor adubo. Você podia melhorar a plantadeira, você já está usando a melhor. Você podia melhorar o pulverizador, já está usando melhor. Você podia melhorar a colheitadeira, já está usando a melhor. Então, você não pode aumentar de 600 sacos pela área plantada. A não ser que, daqui a 1 ano, 2, 3 anos, no show rural Copavel, por exemplo, apareça uma semente melhor, uma plantadeira melhor, um maquinário melhor, que naquela mesma área de terra você consiga produzir mais que 800 sacas de soja, mais que 600 sacas de soja. Então, as 600 sacas de soja naquela situação são a minha curva de possibilidade de produção, ou fronteira de possibilidade de produção. Eu não posso produzir mais que aquilo, porque eu tenho uma limitação de fatores produtivos, tecnologia e etc. Se eu quiser aumentar a minha área de terra, aí eu posso. Mas naquela área eu atingi o máximo que eu poderia atingir. Tem um colega do Adam Smith que nós vimos ali, que era o Thomas Malthus, que era filósofo e demógrafo. Ele estudava o crescimento populacional. E ele começou a estudar e começou a se assustar, porque ele via que a população crescia de forma exponencial e a produção de alimentos crescia de forma linear. E ele dizia que num futuro muito próximo, a população da Terra passaria fome. Ou então, para que isso não ocorresse, era preciso fazer um controle populacional. Isso ele disse lá no século XVIII, no final do século XVIII, começo do XIX. Então vejam, Thomas Malthus estava errado? Nós não morremos de fome ainda. Não, ele não estava errado. Porém, ele não imaginava a revolução agrícola que a Europa iria passar nos anos seguintes. Então, a tecnologia agrícola faz com que nós consigamos produzir cada vez mais num menor espaço de terra. Porém, tem a limitação tecnológica. Até hoje, essa é a minha limitação tecnológica. Eu prefiro fazer essa explicação usando uma área agrícola, porque eu acho mais fácil de entender do que os exemplos que estão nos livros de economia. Por exemplo, vejam essa explicação aqui. Os países não podem ter quantidades ilimitadas de produtos ou bens, justamente por conta da economia. Sabemos que os bens são limitados. Estes estão limitados pelos recursos e pela tecnologia, que também são limitados. A necessidade de escolha entre oportunidades limitadas torna-se ainda mais importante em tempos de guerra. Consideremos uma economia que produz apenas 2 bens, espingardas e manteiga. É uma coisa meio idiota, né? Porque nenhuma economia vai produzir só espingarda ou só manteiga. Mas tudo bem, por exemplo aí serve. Então, se aquela região só produz essas 2 coisas, eu posso usar os meus fatores produtivos para produzir 0 toneladas de manteiga ou 15 mil espingardas, ou 1 tonelada de manteiga e 14 mil espingardas, 2 toneladas de manteiga e 12 mil espingardas, 3 toneladas de manteiga e 9 mil espingardas, 4 toneladas de manteiga e 5 mil espingardas, ou 5 toneladas de manteiga e nenhuma espingarda. Estes pontinhos aqui estão mostrados neste gráfico aqui embaixo. Então, qualquer ponto em cima deste gráfico aqui em amarelo é a minha fronteira de possibilidade de produção. É o meu máximo produzido. Eu não posso estar produzindo, sei lá, 15 mil espingardas e 1 tonelada de manteiga? Não. Para eu produzir 15 mil espingardas, eu só posso produzir nada de manteiga. Por quê? Porque eu não tenho recursos suficientes para isso. Não tenho fatores produtivos suficientes para produzir os 2. Então, esta curva me limita. Eu poderia estar aqui, ó, em qualquer ponto fora. Eu poderia, por exemplo, produzir 2 toneladas de manteiga e 2 mil espingardas.
só que eu estaria sendo ineficiente. Ou eu não estaria empregando todos os meus fatores produtivos. E o Brasil, hoje, né, já antes da pandemia, nós não estávamos atingindo a nossa fronteira de possibilidade de produção. Nós estávamos muito aquém. Tanto que se o Brasil crescesse, sei lá, 5%, que não vai crescer tão logo, talvez não se gerassem tantos empregos. Por quê? Temos a questão tecnológica, que está tirando emprego, e nós temos a capacidade ociosa das empresas. As empresas estão operando com metade da capacidade, com 40% da capacidade. Para fechar este conteúdo que nós vimos desde o início da aula, não estou acabando com a aula, estou fechando esta primeira parte do conteúdo, em que nós vimos problema da escassez econômica, o homo econômicos, os fatores de produção, os problemas econômicos e a fronteira de possibilidade de produção. Eu gosto dessa frase do presidente Eisenhower, foi um presidente americano, que ele não iniciou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, mas ele finalizou como presidente na Segunda Guerra Mundial. E ele disse, isso que era militar o cara, hein? Cada espingarda que é fabricada, cada barco de guerra que é lançado ao mar, cada míssil que é disparado significa, em última instância, um roubo a quem tem fome e não tem o que comer. Ponto. Ou seja, né, quando eu resolvo comprar ou construir um porta-aviões, que esses dias mostraram lá, o maior porta-aviões lá que os Estados Unidos estava construindo, custa cerca de 500 bilhões de dólares. Né? Quando eu resolvo construir um porta-aviões desses, eu penso o seguinte, ó, 500 bilhões de dólares podiam ser usados na educação, podiam ser usados na saúde, podiam ser usados no combate à pobreza, podiam ser usados no combate à fome, podiam ser usados em infraestrutura visando o crescimento econômico, podiam ser usados de um monte de jeitos. Por que não foram usados? Porque alguém decidiu usar daquela forma. E tá certo, tá errado? Nesse caso não importa. O que importa é que os recursos são limitados e os desejos são ilimitados. Você vai pegar esses recursos limitados, no caso 500 bilhões, e vai satisfazer os seus desejos, que é comprar um porta-aviões. Certo ou errado, foi uma decisão econômica amparada em todos os elementos que nós vimos desde as 19 horas, quando começou a aula. Custo de oportunidade também tem a ver com isso. Cada escolha, uma renúncia. Veja aí, quem assistiu o Matrix 1, essa aí é a cena que o cara chega lá pro personagem ali do Keanu Reeves e fala o seguinte, ó, você tá vendo que tem algumas coisas acontecendo aí que você não consegue entender, não é verdade? É. Então, ou toma a pílula vermelha que você vai conseguir entender tudo o que está acontecendo. Porém, você nunca mais vai ter sossego na sua vida. Ou então, tome a pílula azul que você vai continuar não entendendo o que está acontecendo, mas pelo menos você não se incomoda, você está tranquilo, você segue a sua vida. E aí, qual tomar? Né? Qual decisão tomar? Cada decisão que eu tomei, eu renunciei a outras decisões. Então, o custo de oportunidade, ele tende a nos criar uma noção de que, ao optar por esse, você está deixando de optar por esse. Ao optar por esse, você está tendo alguns benefícios que você não teria se você tivesse optado por esse. Porém, ao optar por esse aqui, você está deixando de ter os benefícios gerados por esse outro. O que eu ganho e o que eu perco utilizando um ou outro? É isso que o custo de oportunidade nos faz pensar.
Vocês aí devem estar assistindo, provavelmente, alguns de vocês da engenharia sempre assistem isso e sempre me falam no decorrer das aulas. Vídeos aí de profissionais que falam de investimentos e tal. E uma das coisas que se fala muito nesses vídeos, e é bastante comentada pelos alunos, professor, vi um vídeo lá que o sujeito falou que é idiotice comprar uma casa, que é melhor pagar aluguel. É verdade? Aí vai depender do que você quer para a sua vida, do mesmo jeito, né? Ah, é estúpido, porque é estúpido e não é estúpido. Depende do que você quer. Vou simplificar. Por que o cara disse que é estúpido? Você tem lá uma casa que você vai comprar, você vai gastar 400 mil reais. Beleza, comprei a casa, 400 mil reais. Não vou mais pagar aluguel. Beleza. Quanto você pagava de aluguel? 1.500. Deixei de pagar aluguel. Então, o custo de oportunidade de eu pegar 400 mil e comprar uma casa é eu deixar de pagar 1.500 reais de aluguel. Vamos fazer um comparativo do custo de oportunidade. Então, vamos pegar estes 400 mil. Deixa a minha calculadora aparecer aqui. Ó. 400 mil reais. Taxa Selic baixou para 2 agora, né? Então, a grosso modo, né, ia dar 0,2. Investimentos aí, CDB, RDB, etc., devem estar pagando 0,1, 0,15% ao mês. Então, 0,15%. Se eu investir 400 mil reais num CDB, eu estarei ganhando 600 reais por mês. Eu estava pagando 1.500 de aluguel. Então, eu já estou ganhando 900 reais a mais. Não é verdade? Beleza. Então, até aí já pareceu um bom negócio. Eu estou colocando 900 reais no bolso, porque eu deixei de ganhar o rendimento de 600 reais e agora eu deixei de pagar também os 1.500. Então, está sobrando 900. Bom negócio até aí. Porém, surge a oportunidade de eu comprar, sei lá, 4 veículos que custam, teoricamente, 200 mil reais cada um, mas o cara tá apertado, ele venderia os 4 por 400 mil. Se eu comprasse esses 4, num futuro próximo, eu poderia estar vendendo por 800 mil, podia estar dobrando o meu dinheiro. Mas como eu empatei 400 mil na casa, eu perdi essa oportunidade. Então, isso é o que o custo de oportunidade vai nos mostrar. Tanto que na economia, a gente vai falar muito sobre a liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de você transformar qualquer coisa em dinheiro. Qualquer coisa no sentido de patrimônio. Por exemplo, este meu celular aqui, que já está velho e todo quebrado. É meu patrimônio, é meu. Se vocês falarem assim, quanto que vale esse celular, professor? Vale 1.200 reais. Aí, o que acontece? Eu preciso vender esse celular. Se eu precisar vender esse celular amanhã, depois de amanhã, provavelmente eu vou acabar vendendo por 600, por 700. Por quê? Porque ninguém vai me dar 1.200. Já quem comprou por 600... vai botar na prateleirinha dele por 1.200. Mas ele não vai vender imediatamente. Não tem problema, ele não precisa vender imediatamente. Ele vai colocar lá, uma hora vai aparecer alguém que precise, ou até mesmo eu, vou lá e compro de volta por 1.200, depois que eu resolvi o problema que eu precisava. Então, patrimônio é uma coisa, liquidez é outra. Quando você tem patrimônio, você não consegue fazer bons negócios. Vamos pegar aí, tem um cara que está vendendo uma loja qualquer, uma oficina de motos. Sempre quis uma oficina de motos. Então o camarada está vendendo essa oficina de motos por 50 mil. Ele tem uma clientela lá, já que vai continuar provavelmente indo lá e tal. Ele tem todo o ferramental que precisa e tal.
E você vai lá fazer uma avaliação e você olha, se eu fosse montar do zero uma oficina de motos dessa, eu ia gastar 100 mil. E ninguém ia conhecer a oficina. Eu ia começar do zero. Aqui eu estou pagando 50 porque o cara está precisando de dinheiro, etc. Se eu chegar para o cara e falar o seguinte, olha, eu te pago 40, pode ser que o cara não aceite. Mas daí eu pego o meu celular, eu abro o meu aplicativo do banco e falo para ele, ó, se você aceitar, eu tenho aqui, ó, 40 mil na minha conta corrente, eu transfiro agora para você, para sua conta. Aí o cara vai pensar o seguinte, tá, tudo bem, eu quero 50 mil. Mas ninguém vai vir com 50 mil em dinheiro. O cara vai vir com um carro, vai vir com a moto, o cara vai querer me passar uma parte em dinheiro, me pagar mais uma parte não sei quando, e etc. Dificilmente o cara vai conseguir vender aquela loja por 50 mil em dinheiro. E aí ele vai pensar, custo de oportunidade. É melhor eu pegar 40 mil agora e fazer o que eu tenho que fazer, ou eu ficar aqui esperando até alguém vir com uma outra proposta melhor e tal. Ou talvez o cara pegue. Por quê? Porque tem liquidez envolvida, é dinheiro. Eu não estou prometendo que eu vou dar um carro, que eu vou dar uma moto, que eu vou dar um boi, vou dar não sei o que pro cara. Não, é dinheiro. Então, vocês já ouviram aquela frase popular lá, dinheiro faz dinheiro. Por quê? Né? Porque quando você tem um negócio desses, em dinheiro você consegue comprar mais barato ainda do que o cara tá oferecendo. Agora chega pro cara e fala o seguinte, não, eu te pago 40 mil, eu vou te empurrar 2 Chevette, uma CG véia, aí eu tenho mais 15 mil ali em dinheiro, e não sei o quê. O cara não vai querer. Já 40 mil em cash, ele pega. Por quê? Custo de oportunidade. Então, nesse aspecto, eu parar 400 mil reais na compra de uma casa me desfavorece se eu puder aproveitar essas oportunidades. Então, os caras nos vídeos que eles fazem, eles gostam de falar, não, é estúpido, não faça isso, não compre imóvel, pague aluguel, porque você vai aproveitar melhor o dinheiro e tal. Depende do que o cara quer fazer. Eu vou ficar com 400 mil na conta e eu não vou atrás dessas oportunidades de negócio, eu estou levando mais prejuízo do que comprando uma casa. Então, tudo isso diz respeito ao custo de oportunidade. O que eu vou fazer com esse dinheiro? O que é mais vantajoso? Comprar um imóvel ou pagar aluguel? Depende do custo de oportunidade. Uma vez me chamaram lá para fazer uma consultoria e a história da empresa. O camarada tinha uma fábrica de móveis, fabriquinha pequena. Ele tinha lá a fábrica num barracão alugado. Fazia 20 anos que ele estava no barracão. O aluguel era muito barato, né, totalmente defasado. Na época ele pagava 2 mil reais de aluguel, mas naquele barracão dava para conseguir uns 4 fácil. Só que o dono do barracão já tinha o cara como inquilino faz 20 anos, o cara não dava problema, pagava direitinho, tal. Então para ele estava bom, muito bem. Como todo latino-americano, o dono da fábrica, o dono da fabriquinha lá, ele tinha o desejo de comprar aquele barracão. Ele achava que ficar pagando 2 mil reais de aluguel era desperdício. Então o sonho dele era comprar o barracão, mas ele não tinha dinheiro para comprar o barracão. Aí um dia o gerente do banco dele disse, olha, nós estamos com crédito de imóveis aí para empresa, muito bom, juro muito barato e tal. O que você acha? E o cara já se interessou, falou, não, legal, sempre quis comprar o barracão da minha empresa, então vem aqui e tal. Aí ele fez uma proposta para o dono do barracão, o dono do barracão aceitou, o banco financiou, e a partir de agora ele era o dono do barracão. Na verdade, não, né? O dono do barracão era o banco. Quando ele terminasse de pagar o barracão, o banco entregava para ele o barracão.
né? Que muita gente diz assim, não, porque eu comprei uma casa financiada, porque agora eu não pago aluguel. Agora eu estou pagando por uma coisa que é minha. Sim, se você conseguir pagar até o final. Porque senão você está pagando aluguel para o banco e se você parar de pagar, o banco te toma aquela casa. Você está na mesma. Esse camarada, enquanto ele pagava aluguel, como o dono do barracão não precisava do valor do aluguel, ele era aposentado, tinha outros imóveis e tal, às vezes o cara não tinha o faturamento que ele precisava lá na empresa, e ele falava pro cara, ó, esse mês aqui tá difícil de eu pagar aluguel. E o dono do barracão falava assim, ah, não, tranquilo, faz o seguinte, não paga o aluguel desse mês, aí no mês que vem, ao invés de me pagar 2.000, você paga 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, para você quitar esse aluguel. Não fica pesado para você, para mim dá de boa. E aí ele ia fazendo isso, era quase que um negócio de pai para filho, né? Quando ele fez o financiamento lá no banco, né, ele passou a não pagar mais R$ 2.000 de aluguel, mas ele passou a pagar R$ 2.500 de financiamento. Ah, mas agora ele está pagando para ele, né? A gente já sabe que não, continua pagando o aluguel para o banco. E se antigamente ele tinha problemas assim para pagar os R$ 2.000 de aluguel, pelo fato dele ter comprado o barracão, não vão aparecer clientes a mais para ele dar conta deles. Então ele vai continuar tendo problema para pagar. E o banco, ele não costuma fazer o negocinho de pai para filho que nem o antigo dono do barracão fazia. Então o que aconteceu? Passados 6, 7 meses, ele não conseguiu pagar uma parcela do banco. Mas como ele sabe que o banco toma se ele não pagar, ele foi em outro banco, fez um empréstimo para pagar aquela parcela. Aí o que acontece? No mês seguinte, já veio a parcela de 2.500 do banco e já veio mais uma parcela de 500 do financiamento que ele pegou para pagar aquela lá. E aí ele já tinha 3.000 para pagar no mês seguinte. Aí ele já não conseguiu pagar. E aí ficou atrasada a parcela. Para não perder o barracão, ele foi lá e fez outro financiamento para cobrir. Finalizando a história, né? Quando me chamaram para ver se eu conseguia fazer alguma coisa, já estava tudo ferrado. O banco tomou o barracão, ele não conseguiu outro barracão, teve que vender os equipamentos e tal, perdeu tudo. Se ele tivesse continuado pagando aluguel, talvez ele estivesse com a empresinha aberta até hoje. É por isso que eu falo do custo de oportunidade. E falo do oba-oba, do cara, ah, não, tô pensando positivo, vai dar certo. Esquece o pensamento positivo. Vai dar certo com doença. Com doença você vai acreditar que você vai se curar e às vezes cura. Nos negócios o pensamento positivo não adianta nada. O que adianta é pensar e fazer. Ponto. Último exemplo, para a gente terminar aí, que eu falei demais e vocês ouviram demais. Uma colega minha, uma vez estava conversando comigo e tal. Ela é psicóloga e ela trabalha em 2 empresas como psicóloga e ela atende num consultório que ela construiu aquele consultório junto com outras 3 amigas, todas de área da saúde. Se não me engano, uma é psicóloga, outra é dermatologista, outra é dentista, outra é fisioterapeuta. Se não me engano, é isso. Aí, cada uma tem um escritóriozinho lá, tem uma secretária que dá conta de atender todo mundo, eles racham a internet, racham o salário da funcionária, então eles fizeram um coworking, como que se chama hoje em dia. E essa menina estava me falando lá o quanto ela pagava de imposto de renda, porque ela estava pagando demais de imposto de renda, etc. E aí eu peguei, falei, não, vamos calcular aí, vamos ver o que está acontecendo. Nas 2 empresas que ela trabalhava, ela recebia o salário 100% registrado. No consultório, a pessoa vai pagar, vai pedir o recibo e vai lançar o imposto de renda. Então ela é obrigada a pagar o imposto também, no consultório que ela atendia. Então, praticamente ela estava trabalhando em 3 lugares, os 3 ela estava com 100% da receita comprometida em impostos.
Aí o que eu disse para ela? Fizemos umas contas lá e eu falei assim, você gosta muito de trabalhar no teu escritório? Lá no teu consultório? Ela falou, gosto, mas muito assim também não é. Mas por quê? Eu falei, pelo seguinte, você está falando para mim que você só vai 2 vezes por semana lá no teu escritório, no teu consultório. E isso te dá um imposto de renda enorme e uma receita pequena. Então, se você, ao invés de atender no teu consultório, você aluga ele para um outro profissional da tua área, inclusive você passa os teus pacientes para ele, esse cara vai te pagar um aluguel pela sala e pelo ponto, você vai deixar de ter essa receita lá, e o teu imposto de renda vai diminuir. O tanto que vai diminuir o teu imposto de renda, mais o que você vai receber de aluguel, você vai estar ganhando um pouquinho mais, ou quase a mesma coisa, trabalhando 2 dias a menos. E ela optou. Isso é custo de oportunidade. Numa época em que as pessoas infartam com 40 anos e têm AVC com 50, só o fato de você trabalhar 2 dias a menos é um puta no negócio. Custo de oportunidade. Para a gente entender como isso funciona, é necessário a gente fazer conta. É necessário a gente pensar. É necessário a gente refletir. Eu tinha um amigo também, eu falei que era o último exemplo, mas eu vou dar mais um exemplo. Eu tinha um amigo que tinha uma loja enorme de esquina, lá no centro da cidade. Ele trabalhava com um monte de bugiganga lá que ele vendia. Ele tinha mais de 2.000 itens na loja. E ele só reclamava, só reclamava. No sábado a gente se encontrava lá num barzinho para tomar uma cerveja. E ele só reclamava, reclamava de funcionário, reclamava de fornecedor, reclamava da taxa de lucro dele, reclamava de tudo. Aí eu disse para ele o seguinte, por que você não faz então o seguinte? Veja quais são, você diz que trabalha com 2.000 produtos aí na tua loja. Veja quais são os 600, 700 que mais dão dinheiro para você, que menos te incomodam e mais te dão lucro. Aí você pega essa tua loja que é enorme, divide ela em 3. Você fica com uma e aluga as outras 2. O valor do aluguel no ponto que você tem, pelo que você está reclamando, vai te dar um retorno muito maior e um incômodo menor ainda. E aí ele gostou tanto da minha ideia, e a loja dele era tão grande que ele não dividiu em 3, ele dividiu em 5. Ele ficou com 200 itens, 3 funcionários e alugou as outras 4 salas. Não para, aquela loja está sempre alugada, porque o ponto é muito bom. O que aconteceu? Ele me falou que estava ganhando 20% a mais do que ele ganhava quando estava com a loja enorme e não está fazendo absolutamente nada. Diz que dá até raiva porque ele não tem nada o que fazer. Os 3 funcionários dão conta lá ou 2 funcionários, não sei, dão conta de resolver tudo. Ele só se incomoda quando ele vai lá buscar o aluguel, quando tem algum problema elétrico na loja, alguma coisa, ele é metido a consertar essas coisas, ele vai lá consertar, que de resto, acabou. E o que é isso? Custo de oportunidade. Você não pode pensar, mas agora eu já tenho essa loja enorme, o que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer? Diminui, divide, aluga, fecha. Né? Uma vez também um amigo meu, a gente chegou à conclusão que ele estava lá, ele montou um escritóriozinho de advocacia num lugar tal, mas não tinha quase cliente nenhum. E ele pagava não, né? O escritório, a sala comercial era dele. Aí eu falei para ele, cara, por que você não monta escritório na tua casa? Você quase não tem cliente, aluga essa porcaria, que você pelo menos vai ganhar uns 2.000, 2.500 reais sem fazer nada com ela. Ele falou assim, sabe que você tem razão, vou fazer isso. Fechou o escritório, alugou a sala, montou o escritório dele em casa, que daí ele não tem despesa. Ali ele também não tinha, porque a sala era dele. Porém, ele estava deixando de ganhar, né? Que é um custo de oportunidade também. Então, povo, na economia, por nós estarmos trabalhando com a escassez, o fato de deixar de perder já é algo que a gente precisa levar em consideração. E o custo de oportunidade vai nos dar isso aí.
Ok, povo, eu vi aqui que na hora que eu falei da Dilma lá, vocês lembraram de saudar a mandioca, então é isso aí. A gente tem os presidentes que merecem mesmo, né? Um salda a mandioca, o outro salda a cloroquina, né? Vai fazer o quê, né? Mas é assim, né? Muito bem, pessoal. Deixa eu pegar aqui antes de... Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem aí. Eu vou só copiar aqui, vou dar um print em quem está aqui online, para depois eu fazer a chamada. Então, nós temos aqui engenharia mecânica. Eu tenho que instalar um negócio que ele já pega esses nomes sozinhos para mim, não fiz ainda. Vou pegar aqui do Igor até o Rosemont, print, e vai dar mais um print ainda. Finalizar aqui. O último é o Vinícius. Tudo bem. Copiado. Tranquilo, disse o Franklin. Então, pessoal, se está tudo tranquilo para vocês, também tá para mim. Então, um bom fim de semana para vocês. Qualquer coisa, me chamem aí no e-mail ou no Classroom, dá para vocês fazerem aí, dá para vocês chamarem por lá também. Bom fim de semana e se cuidem aí, beleza? Até logo, pessoal. Valeu, Matheus, Laura, Breno, Francisco, Lauri, Franklin, Lucas, Laura. Tchau, tchau.